Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu vou falar sobre filhos narcisistas. Eu já estou há um tempo já para fazer esse vídeo aqui no canal, mas eu acabei deixando para depois. Já me fizeram alguns pedidos. Carol, faz vídeo sobre filhos narcisistas, como é que são os filhos narcisistas, o que acontece. Então hoje eu decidi que eu vou iniciar o ano aqui de 2021 fazendo um vídeo sobre filhos narcisistas. Portanto, você que é pai e mãe, você que tem filhos, você que planeja ter filhos, assista esse vídeo até o final, porque é um vídeo muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita também, já se inscreva no canal agora mesmo, clica aí no sininho rapidinho, 3 segundos. Vai lá, se inscreva, já clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo, tá? E deixa o seu like, já deixa o seu like agora mesmo, já para ajudar aí o canal a crescer. Vamos alavancar esse canal, galera, vamos alavancar esse canal, pessoas maravilhosas. Agora no ano de 2021 tem muita gente que precisa de ajuda, muita gente sofrendo e muita gente que não tem informação ainda. Muita gente que não sabe o que é relacionamento abusivo, porque nós vivemos numa sociedade onde o abuso, o relacionamento abusivo, até mesmo entre familiares, é algo não só incentivado, como motivado, como dado como normal. E a gente precisa tirar a máscara disso, tá? Para isso que foi aberto o canal, não só para falar de narcisistas, de transtornados, mas também para falar de relacionamentos abusivos, porque tem pessoas que acreditam que o abuso é algo normal, é algo que deve ser até mesmo incentivado, tá? Então hoje eu vou falar sobre filhos narcisistas. Primeiramente, o que é transtorno de personalidade narcisista? Ele se caracteriza comumente pela falta de empatia, sentimento de superioridade e alta capacidade de manipulação em uma pessoa. Dessa forma, ao se relacionar, seja romanticamente, profissionalmente ou por meio de qualquer outro tipo de vínculo, com alguém que apresente esse tipo de comportamento, é perceptível um padrão de atitudes que favoreçam com que narcisistas se beneficiem ou conquistem admiração e sejam validados. Então, antes de mais nada, é preciso destacar que a pessoa com o transtorno, ela utiliza basicamente mecanismos em seus relacionamentos interpessoais, como fraudes, manipulações e sabotagem emocional. Dessa forma, o narcisista executa técnicas para que tenha o total controle de seus vínculos sociais, tá? Então, é uma pessoa que carece de empatia, sentimento de grandiosidade, inveja extrema. Tem vários truques aí que o narcisista pratica, né, de manipulação, tá? E antes de mais nada, como eu já falei aqui no canal outras vezes, uma pessoa que é narcisista, um homem que é narcisista, uma mulher que é narcisista, ele é narcisista em todos os relacionamentos dele, tá? Tanto amorosos, quanto profissionais, quanto com a família. Então ele vai ser aquele irmão narcisista, aquela irmã narcisista. Se ele tem filhos, ele vai ser o pai narcisista, a mãe narcisista. E se ele tem um pai ou uma mãe vivos aqui ainda, ele vai ser um filho narcisista, uma filha narcisista, obviamente, tá? Então, muita gente me perguntando, Carol, o que acontece quando você tem um filho narcisista, né? Que aí é muito triste, porque a gente tem aquele amor de mãe, amor de pai, que é algo que não tem medida, dentro da normalidade, né? De uma pessoa normal, que não é um narcisista. É algo que não tem medida. E aí você se depara com o seu filho sendo narcisista. Mas, Carol, por que é que isso acontece ou por que é que isso aconteceu? Primeiro eu vou falar aqui para vocês. Narcisismo, ele tem graus, tá? Todos nós temos um pouco de narcisismo. Tem um narcisismo normal, que todos nós temos, que é o nosso amor próprio, que é quando nós colocamos o nosso ego para funcionar, porque nós também somos movidos pelo ego. Por mais empáticos que sejamos, por mais bondosos ou por menos egoístas, nós temos também o nosso ego. Então, tem momentos em nossa vida que nós funcionamos pelo ego. Como assim, Carol? Sim, tem momentos em que podemos ser egoístas em alguma determinada situação, não ter empatia,
em alguma determinada situação, ou então agir com orgulho, agir com superioridade. Sim, nós temos sim momentos em que vamos agir pelo ego. Isso é normal, Carol? É normal. É patológico quando a pessoa só age pelo ego. E o narcisista, ele só age pelo ego. Ele só vive pelo ego, tá? Então, tem o narcisismo normal, tem a pessoa que tem os traços narcísicos, mas ela não chega a ter o transtorno de personalidade narcisista, tá? Tem a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista e tem a pessoa que tem o narcisismo maligno, que é o último estágio antes de poder considerar a pessoa até mesmo um psicopata. Então, o que acontece no narcisismo maligno? Como eu já falei num vídeo de narcisistas malignos, eu vou deixar o link aqui em cima para quem ainda não assistiu esse vídeo. O narcisista maligno, ele é o mais perverso da tabela, porque ele já carrega consigo também traços psicopáticos. Ele não chega a ser um psicopata, mas ele tá ali. Ele tá ali na linha tênue, tá? Só que uma pessoa que tem traços narcísicos, que é ali a segunda fase da tabela, né? Ela não chega ao transtorno, mas ela tem traços. Ela também pode ser muito prejudicial para muita gente. Tá? E quem tem o transtorno de personalidade narcisista, a gente sabe muito bem o que esses seres são capazes de fazer na vida de uma pessoa, né? Então, o que acontece com a criança? Como é que você sabe ali como é que nasce um narcisista, né? Então, o narcisista, ele vem ou de um lar abusivo, tá? E aí ele pode vir de pais abusivos, de pais que negligenciaram ele, de pais que não estavam nem aí para ele, de pais que maltrataram muito ele, e por aí vai. E aí, o que acontece? Ele se divorcia dos sentimentos, ele se fecha no mundo dele, né? Ele não consegue desenvolver o ego corretamente ali. E aí, ele se fecha nesse mundo dele, ele se divorcia dos sentimentos, então no mundo dele passa a existir só ele, né? O narcisismo, pessoas maravilhosas, ele não é uma doença, já deixando aqui bem claro. Transtorno de personalidade narcisista não é doença. É um transtorno de personalidade, é um espectro, tá? É um espectro, então não é doença. Já tô deixando aqui bem claro para vocês, tá? Não tem remedinho, não tem, vamos dar um remedinho pro narcisista. Não existe isso, tá? Doença é outra coisa. Aí o que acontece com essa criança, né? Ela se divorcia dos sentimentos, então ela passa a não enxergar mais as pessoas como pessoas, tá? Ela desconta no mundo aquilo que ela sofreu na infância. Ela tem raiva das pessoas por aquilo que ela passou com os pais, geralmente com os pais, tá? Então foi uma criança abusada, negligenciada, foi uma criança que se sentiu abandonada, foi uma criança que se sentiu revoltada e ela pode sim desenvolver o transtorno de personalidade narcisista a partir disso. Porém, pessoas maravilhosas têm também o outro lado da moeda. Tem crianças que crescem como adultos narcisistas ou com traços narcísicos porque tiveram pais que não colocaram limites, que mimaram demais, que tratavam aquela criança como um pequeno príncipe, uma pequena princesa, um rei. Então, como eu já falei aqui para vocês, né? O abuso, às vezes, o egoísmo, o abuso, você passar por cima dos outros, isso às vezes é incentivado dentro de casa. A partir do momento que você não coloca uma regra no seu filho, que você acha que tudo que ele faz é normal, que você fala uma coisa para ele, você volta atrás naquilo que você falou. A partir do momento que você tem até medo de dizer qualquer coisa para ele, Carol, eu tenho medo de magoar, tenho medo de machucar, tenho medo de colocar qualquer regra, quer dizer, o seu filho você está colocando ali num pedestal, você está abaixo dele, você não está mostrando autoridade.
E autoridade a gente não precisa bater e espancar, mas a gente tem que ter autoridade. A partir daí, na cabeça daquela criança, ele cresce achando que ele é grandioso, que ele pode fazer e acontecer, que ele não tem nada a perder, que ele só tem a ganhar, quer dizer, senso de direito exagerado, que é uma das características do narcisista. Egoísmo, ele vê todo mundo abrindo mão de tudo por ele, ele é o centro das atenções. Então, você tratar o seu filho como um pequeno príncipe ou uma pequena princesa, sem regras, sem nada, pode fazer o que quiser porque você é majestade, você provavelmente pode sim desenvolver aí um filho ou uma filha narcisistas, tá? Tem também aquelas famílias inteiras narcisistas, isso é um outro alerta que eu vou fazer para vocês, tá? Eu sei que tem muita gente aí que é casado com um narcisista ou que já se separou do narcisista ou tem uma mãe narcisista, que seria a avó da criança, o avô da criança, ou uma irmã narcisista, que é a tia da criança, ou um irmão narcisista, que é o tio da criança, e a criança, ela é observadora. Existe um narcisismo aprendido, Carol? Existe. Existe sim. Então, se aquela criança, ela convive com aquelas pessoas que são narcisistas, e ela pega aquelas pessoas como modelos, e ela é tratada, de repente, aí como uma dourada, ela pode sim ela pode sim crescer como narcisista. Pode crescer com transtorno, Carol? Não necessariamente, mas ela pode crescer com traços fortes de narcisismo e sim, ela pode vir a prejudicar outras pessoas. Não é só a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista que prejudica os outros, que é egoísta, que é sem empatia. As pessoas que têm traços narcísicos grandes, fortes, mas não têm o transtorno, elas também podem chegar a esse ponto, tá? Então, tem um narcisismo que é aprendido dentro de casa? Tem. Ah, Carol, mas eu não sou narcisista, nem eu, nem meu marido. A minha mãe era narcisista e a minha mãe é narcisista e ela ficava com o meu filho todo final de semana. Ah, então provavelmente ele aprendeu com a avó. É como eu falo, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente deixa nossos filhos. Muito cuidado e observar a atitude das crianças. Observar. Eu sei que a vida é corrida, a gente trabalha, às vezes trabalha até de final de semana, até de domingo, mas a gente tem que tirar um tempo para observar as atitudes daquela criança. Como é que aquela criança lida com outras pessoas? Como é que ela lida com vocês que são pais? Como é que ela lida lá na escola, com os coleguinhas? Como é que ela se comporta com animais? Tudo isso tem que ser observado. Tudo isso. Então, se você observar o seu filho ali, tendo atitudes manipuladoras, você percebe que ele tenta chamar atenção sempre. Você percebe que ele é hiperegoísta. Que acontece qualquer coisa, ele não se emociona com aquilo, ele não sente aquilo. Por exemplo, vamos supor, morre um animalzinho lá na sua casa, você tem um gatinho, um cachorrinho, ele morre. Esse filho, você percebe que não sente nada. Nada, 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 nem triste fica. Então, quer dizer, uma falta de empatia total. Então, esses sinais, o seu filho é grandioso, tem aquele espírito de grandeza, tudo isso você encaixando, você pode ver, epa, meu filho, peraí, deixa eu levar ele para um terapeuta, eu pedir ajuda para uma psicóloga, ver aí o que a gente consegue fazer para evitar. Por quê? O narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista, ele é diagnosticado na fase adulta. Mas as crianças e adolescentes, eles já dão sinais. É igual o psicopata. O psicopata, quando ele é criança, geralmente ele vai ser aquela criança agressiva, que faz bullying na escola, que não tem sentimentos, que maltrata animais, que tenta atacar fogo na casa. Então, tem várias características que a gente pode detectar sim
e com isso ir atrás de um tratamento para essa criança, para esse adolescente o mais rápido possível, tá? O mais rápido possível. Porque depois que fica adulto, aí fica praticamente impossível, né? Porque só se a pessoa quiser tratar e controlar, né? E como o narcisista ele não se enxerga como errado, ele acha que ele é perfeito, e ele acha que se ele fez alguma maldade com você foi porque você mereceu, então aí fica difícil dele buscar tratamento. E quando ele busca tratamento é porque ele foi obrigado a buscar, e aí ele manipula até mesmo o profissional contra você. Tá? Ou contra a pessoa que pediu para ele fazer o tratamento. Então, não vale, é o que eu falo para vocês. Perceberam que a criança está tendo atitudes estranhas, a criança não obedece à autoridade, tá? A criança não tem limite, a criança é hiperegoísta, a criança maltrata animais, ou a criança, sabe, não tem empatia, é manipuladora, mente demais, sabe? Você percebe ali que a criança é invejosa, sabe? Destrói as coisas dos outros. Todas essas características, você juntando ali, você pode sim ir atrás de um profissional, buscar tratamento para aquela criança. Ou buscar, entendeu? Uma avaliação para ver se está tudo bem. Não deixe isso passar. E outra coisa, evitem que seus filhos convivam com pessoas narcisistas, tá? Eu vou dar aqui 3 motivos para isso. 1. Narcisistas gostam de jogar uma pessoa contra a outra, tá? Então, se você tem uma mãe narcisista, ela é a avó do seu filho, e você deixa ele ficar convivendo com ela, é muito provável que ela jogue essa criança contra você. E aí depois, quando ele crescer, ele vai ficar com raiva de você e você não vai entender nem de onde veio. Provavelmente foi essa avó que desde quando ele era pequenininho, todas as vezes que ela ficou com ele, ela fez a cabeça dele contra você, tá? E aí fica meio difícil de reverter, então evitem. Evitem que seus filhos convivam com pessoas narcisistas. Outra coisa, pessoas narcisistas podem abusar dos seus filhos. Eu não estou falando aqui sexualmente só não, eu estou falando de tudo. Bater, agredir, xingar, fazer tortura psicológica, e isso traumatiza a criança. E pode também gerar um novo narcisista, tá? Por quê? Narcisistas, como eu falei aqui, ou eles vêm de um tratamento abusivo na fase da infância, ou eles vêm de um tratamento sem limites, de um tratamento onde ele foi endeusado na fase da infância. Então, tomem muito cuidado, tá? E, claro, né, o segundo motivo, né, que é o narcisista fazer alguma maldade com aquela criança, alguma tortura psicológica com aquela criança. O primeiro motivo é ele colocar aquela criança contra você, porque eles são especialistas nisso, tá? E o terceiro motivo, né? O narcisismo aprendido. Então, se a criança começa a conviver muito com o narcisista, ela pode sim desenvolver características bastante narcísicas, traços narcísicos. E aí fica complicado, tá? Principalmente se ela colocar aquele narcisista como modelo dela, porque a criança ela sempre coloca uma pessoa como modelo. E aí ela vai lá, o narcisista com toda a manipulação, fazendo ela de dourada, né? Vai lá e seduz aquela criança. Então aquela criança coloca aquela pessoa como modelo. Aí acabou. Aquela criança só vai ter olhos para o narcisista. E sim, como eu falei aqui, tem um narcisismo aprendido. Então aquela criança, ela vai aprender a ser como o narcisista é. Então evitem. Por esses 3 motivos que eu coloquei aqui, evitem deixarem seus filhos próximos de narcisistas, tá? Evitem. Evitem, porque para não ter problemas posteriores. Mesmo assim, Carol, pode acontecer de eu ter um filho narcisista, eu não tenho mãe narcisista, eu não sou narcisista, eu não mimei, não agredi, não abusei. Pode acontecer? Infelizmente pode. Infelizmente pode.
Por quê? Porque às vezes o narcisista, ele passa por um trauma ali na infância que ele entende aquela situação como um trauma. E aí ele pode sim, isso pode desencadear nele o transtorno de personalidade narcisista. Não necessariamente que aquilo tenha realmente acontecido. Então a criança vai lá, ela entende aquilo como algo que dói muito nela e ela pode sim desenvolver o transtorno mediante a isso. Mas é como eu falo para vocês, pais que têm filhos ou pessoas que planejam ter filhos ainda, não são pais, mas planejam, fiquem sempre de olho no comportamento dos seus filhos. Fugiu à normalidade, você começou a reparar que está fugindo à normalidade, que aquela criança está fugindo à normalidade, ou que aquela criança está apresentando traços narcísicos, ou aquela criança está apresentando ali um egoísmo exacerbado, falta de empatia, aquela criança não tem limites, pede avaliação para um profissional, para um psicólogo, um terapeuta, para que ele possa te ajudar a cuidar dessa criança, né? A cuidar da saúde mental dessa criança. Tá? Não tenham medo de ir atrás de um profissional para ajudar o seu filho ou a sua filha. E, Carol, o que acontece quando o filho narcisista cresce? O que ele faz com os pais? Bom, aí tem vários caminhos, né? O filho narcisista, ele pode virar um sanguessuga. Se você tem uma boa situação financeira, ele pode te parasitar, né? Ele te suga até dizer chega, te manipula, porque você tem suprimento para dar para ele, tá? Eles sempre ficam de olho nas coisas que a gente tem, principalmente se for algo material. Se você não tem nada para dar para ele, ele pode virar as costas para você e ir embora. Você não é mãe dele, você não é pai dele, ele nem conhece vocês. Na maior cara deslavada do mundo, não importa tudo que vocês fizeram por ele, tá? Vocês não têm nada, então vocês não servem, porque é como eu falei, o narcisista, ele olha as pessoas como objetos, então ele não fica naquele negócio, é minha mãe, é meu pai, não, você tem algo para dar para ele? Tenho, você não tem? É tchau, é simples assim, é igual relacionamento amoroso, não tem muita diferença. Uma outra coisa também, tá? Por exemplo, esse filho, ele pode sair por aí difamando vocês para todo mundo. É um filho que vai colocar até mesmo outras pessoas contra vocês. Então é como eu falo, tem aqueles filhos, né, narcisistas que a gente diz que idolatra as mães, tem até um vídeo sobre isso aqui no canal, alguns filhos narcisistas que idolatram a mãe, mas por que eles fazem isso, Carol? Porque a mãe provavelmente tem algum suprimento, desde apoio incondicional, ou até mesmo aquela pessoa fácil de ser manipulada, então o filho usa ela ao seu bel prazer, ou então é uma pessoa que tem dinheiro, uma boa condição financeira, e o filho precisa dela, do dinheiro dela, então ele fica idolatrando aquela mãe. E tem filhos narcisistas que detestam a mãe e o pai. Ou com motivo, porque foram abandonados, foram negligenciados, foram abusados, ou então porque aqueles pais não têm nada de material, geralmente, para oferecer para ele. Tá? Então a gente tem esses dois lados da moeda. Ter um filho narcisista é prejudicial? Com toda certeza, né? O narcisista, ele faz mal para todo mundo. Ele faz mal para todas as pessoas, né? Todos os pais de narcisistas são narcisistas? Nem todos. A gente pode encontrar pais borderlines, pais codependentes. Sim, o codependente, ele vai fazer tudo que o filho quer, vai colocar o filho ali num pedestal, né? Então, pode sim daí sair um narcisista. Vai encontrar pais narcisistas, famílias inteiras de narcisistas. Vai. E aí essa criança, ela pode desenvolver tanto o transtorno de personalidade quanto os traços narcísicos, que às vezes são tão prejudiciais quanto o transtorno, tá? Esses traços. E uma pessoa normal, sim, uma pessoa que não tem transtorno nenhum, ela foi lá, ela educou da forma certa, ela fez da forma certa, da forma direita ali,
educou o filho dela da forma correta, e sim, ela pode mesmo assim gerar um filho narcisista. É como eu já falei para vocês, a origem do narcisismo, ela ainda é uma incógnita, tá? Ainda é uma incógnita, ela ainda é bastante pesquisada. Pelo que eu já estudei, eu acredito que a pessoa não nasce assim, ela se torna assim, lá na fase infantil, ou durante a infância e adolescência, com aquele narcisismo aprendido. Pelo que eu estudei, mas tem alguns especialistas que até defendem, de repente, de ser genético. Pelo que eu estudei e pelo que eu sei, a psicopatia, sim, pode ser genética. Mas tem alguns cientistas que defendem que o transtorno de personalidade narcisista também pode vir aí a ser genético. Mas ninguém tem certeza nenhuma. É como eu falei aqui para vocês, pelo que eu estudei, eu acho que é, entendeu? Adquirido na infância, ali na fase infantil, entre os 6 e 7 anos, ou então aquele narcisismo aprendido que aí ele se estende por toda a infância e adolescência, porque aquela criança convive com narcisistas, então ela tem uma maior probabilidade de também apresentar o narcisismo aí na fase adulta. Tá? E eu sei que vocês vão me perguntar, mas Carol, e aí? Eu tenho um ex-marido narcisista que vê o meu filho direto? Então, procure sempre observar as atitudes do seu filho. Se você vê que seu filho está tendo atitudes que são parecidas com a do pai ou com a da mãe narcisista, se você vê que o seu filho está triste, está se sentindo abusado, ele não quer ir com eles, ele não quer ir com o pai, ele não quer ir com a mãe, ou se você vê, entendeu, que o seu filho está ali imitando, como eu falei, a atitude deles, seu filho está tendo atitudes estranhas, procure conversar com o seu filho, procure se aproximar do seu filho, tá? Se for preciso, leve o seu filho para uma avaliação, porque se for provado, de repente, que o seu filho está sendo abusado, esse pai e essa mãe narcisistas, eles podem até mesmo aí perder o direito de visitação à criança, tá? Então isso é muito importante. Observem sempre como estão os seus filhos, tá? Para que não seja aí, para que não venha aí também futuramente a existir mais um narcisista na vida de vocês. Já bastou os que vocês já conheceram ou tiveram que conviver. Ter um filho narcisista, eu falo para vocês, pessoas maravilhosas, é ter um filho morto em vida. É muito triste. Carol, ótimo, eu tenho um filho narcisista, o que eu faço agora? Bom, pedra cinza, né? Em casos mais extremos, se o seu filho estiver colocando a sua vida em risco, se o seu filho estiver ali já na fase da violência, tentando te bater, tentando te fazer alguma coisa, aí infelizmente é ter um filho morto em vida, né? É triste dizer isso para vocês, mas aí já é o contato zero, infelizmente. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Clica aí no sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like e o seu comentário abaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.